Você já se perguntou o que acontece quando a mente de um gênio se volta contra si mesma? O que pode emergir quando um dos maiores exploradores da psique humana decide fazer de si mesmo o seu laboratório mais perigoso? Depois de romper com Sigmund Freud, seu mentor e quase uma figura paterna, Carl Jung, o homem que nos deu conceitos como o inconsciente coletivo e os arquétipos não entrou só numa crise profissional. Ele mergulhou de cabeça na jornada mais assustadora de todas, uma viagem para dentro do seu próprio inconsciente. E ele não ficou só na teoria. Ele viveu isso. Durante anos, Jung documentou de forma metódica e secreta visões apocalípticas, diálogos com figuras que brotavam das profundezas de sua mente e experiências que desafiavam a lógica e a sanidade. Ele chamou esse período de seu confronto com o inconsciente. Muitos outros chamariam de loucura. Neste vídeo, vamos revelar 5 experiências bizarras, documentadas pelo próprio Jung, que não apenas testaram os limites da sua sanidade, mas que se tornaram a base de sua psicologia revolucionária. Prepare-se, porque estes não são só relatos teóricos. São as histórias de um homem que ousou encarar o abismo e permitiu que o abismo olhasse de volta para ele. Para entender o peso dessas experiências, a gente precisa primeiro entender o terremoto que as causou. A relação entre Carl Jung e Sigmund Freud era bem mais que profissional. Freud via em Jung o seu herdeiro, o príncipe coroado que levaria a psicanálise adiante. O problema? Jung simplesmente não cabia nas caixas de Freud, especialmente na insistência de que tudo se resumia a impulsos sexuais reprimidos. A publicação do livro de Jung, Psicologia do Inconsciente, em 1912, foi a gota d'água. As ideias diferentes levaram a uma ruptura brutal e dolorosa em 1913. Para Jung, perder Freud foi como perder o chão. Ele descreveu o período seguinte como uma desorientação total, uma sensação de estar suspenso no ar. O homem que mapeava a mente dos outros, de repente, estava perdido dentro da sua. Foi nesse estado de vulnerabilidade que ele tomou uma decisão radical. Em vez de fugir dos medos e das imagens assustadoras que borbulhavam em sua mente, ele decidiu mergulhar. Ele começou a induzir um estado que chamou de imaginação ativa, um método para conversar com as figuras do seu inconsciente. Tudo o que ele viveu, ouviu e viu, foi registrado meticulosamente em diários de capa preta, que mais tarde dariam origem à sua obra mais misteriosa e pessoal, o Livro Vermelho, ou Liber Novus, um volume que ficou secreto por décadas após sua morte. E é desse período sombrio, mas incrivelmente fértil, que vem a nossa primeira experiência. 1. O confronto com o inconsciente e os diálogos com fantasmas. Imagine estar no seu escritório, à noite, e decidir voluntariamente se deixar cair. Foi exatamente isso que Jung fez em 12 de dezembro de 1913. Ele descreveu a sensação como se o chão literalmente cedesse sob meus pés e eu mergulhasse em profundezas escuras. Isso não era um surto psicótico, era um experimento controlado, um confronto direto com as forças que ele sentia que podiam destruí-lo. Nessas viagens para dentro, ele não encontrou o vazio. Pelo contrário, encontrou um mundo cheio de entidades que pareciam ter vida própria, figuras com suas próprias personalidades e vozes. Para Jung, elas não eram simples criações da sua mente. Eram realidades psíquicas. 2 figuras em particular se tornaram seus guias. A primeira foi um velho sábio que ele chamou de Philemon, que apareceu em seus sonhos com asas de martim pescador e chifres de touro. Dias depois de pintar essa visão, Jung encontrou um martim pescador morto em seu jardim, uma ave raríssima naquela região. Para ele, não era coincidência. Era um sinal chocante da conexão entre seu mundo interior e a realidade de fora. Philemon se tornou seu guru interior. Jung conversava com ele e Philemon dizia coisas que Jung conscientemente nunca havia pensado. Foi ele quem ensinou a Jung uma lição crucial. Os pensamentos não são algo que nós produzimos. Eles são como animais na floresta ou pássaros no ar. Eles simplesmente existem. Essa ideia de que a psique tem uma realidade objetiva virou a pedra fundamental de toda a sua psicologia. Havia também Salome, uma jovem cega que representava a dimensão dos sentimentos e a figura do profeta Elias. Juntos, eles o guiavam pelo caos. Jung não estava só alucinando. Ele estava mapeando um território desconhecido. Cada figura era um arquétipo, uma forma universal que existe no que ele viria a chamar de inconsciente coletivo, uma espécie de memória ancestral que todos nós compartilhamos. Ele chegou a temer que estivesse fabricando uma esquizofrenia, mas continuou, acreditando que obedecia a uma força maior. Essa imersão radical não era loucura, era um método,
Jung estava descobrindo que para entender a psique não basta analisá-la de fora. É preciso vivê-la por dentro, mesmo que isso signifique conversar com os fantasmas da própria mente. 2. A visão apocalíptica da Europa afogada em sangue. Enquanto Jung lutava suas batalhas internas, seu inconsciente começou a mandar visões de uma catástrofe externa, numa escala que ele mal conseguia entender. Em outubro de 1913, durante uma viagem de trem, ele foi pego de surpresa por uma visão terrível. Ele viu uma inundação monstruosa, uma onda amarela gigantesca cobrindo o norte da Europa. Em sua visão, ele via a maré de destruição arrastando os escombros da civilização e os corpos de milhares de pessoas. E então, a imagem ficou ainda mais pavorosa. O mar inteiro virou sangue. A visão durou cerca de 1 hora e o deixou enjoado e confuso, achando que era um sinal de sua própria psicose. 2 semanas depois, a visão voltou, ainda mais intensa. Dessa vez, uma voz interna disse: "Olhe bem, é totalmente real e vai acontecer. Não duvide disso." Mesmo assim, a ideia de uma guerra não lhe passou pela cabeça. Ele achava que a visão era sobre si mesmo, sobre um colapso pessoal. Na primavera de 1914, os sonhos estranhos continuaram. Ele sonhou 3 vezes que uma onda de frio ártico congelava a Europa em pleno verão, transformando tudo num deserto de gelo. Então, em agosto de 1914, o mundo real alcançou suas visões. A Primeira Guerra Mundial explodiu, e a Europa mergulhou exatamente no banho de sangue que ele tinha visto. Só aí Jung entendeu. As visões não eram sobre a sua loucura pessoal. Eram premonições. Ele não estava vendo o colapso da sua mente, mas o colapso psíquico de um continente inteiro. Essa experiência foi crucial para formar um de seus conceitos mais famosos: o inconsciente coletivo. Jung percebeu que sua mente estava conectada num reservatório profundo de experiências e símbolos compartilhados por toda a humanidade. Ele tinha, de alguma forma, sintonizado a psicose coletiva que estava se formando sob a superfície da Europa. A visão do sangue não era dele, pertencia a todos. Ele foi apenas a antena sensível que captou o sinal antes da tempestade. 3. O poltergeist e a estante rachada na frente de Freud. Nem todas as experiências estranhas de Jung aconteceram quando ele estava sozinho. Uma das mais famosas, e com certeza uma das mais tensas, aconteceu na presença do próprio Sigmund Freud, em 1909. Este evento não foi uma visão, mas um fenômeno físico que expôs a rachadura que já existia entre os dois homens. Jung estava visitando Freud em Viena. A conversa, claro, foi parar na parapsicologia, um assunto que fascinava Jung, mas que Freud desprezava como um lodaçal negro de ocultismo que ameaçava a ciência. Enquanto Freud discursava, Jung sentiu algo bizarro. Seu diafragma parecia estar se transformando em ferro quente. Exatamente nesse momento, um estalo ensurdecedor ecoou pela sala, vindo de uma estante de madeira maciça. O barulho foi tão alto que os dois pularam de susto. Com uma calma desafiadora, Jung se virou para Freud e disse: "Aí está, um exemplo do que chamam de fenômeno de exteriorização catalítica." Freud, irritado, respondeu: "Isso é pura bobagem." Mas Jung, sentindo o mesmo calor de novo, insistiu com uma confiança assustadora: "Não é. O senhor está enganado, Herr Professor. E, para provar, eu prevejo que haverá outro barulho agora mesmo." Assim que a frase saiu de sua boca, um segundo estalo, idêntico ao primeiro, explodiu da mesma estante. Segundo Jung, Freud apenas olhou para ele, completamente pasmo. O incidente plantou uma semente de desconfiança em Freud, que sentiu que Jung tinha, de alguma forma, feito algo contra ele. Anos depois, Jung explicaria isso com seu conceito de sincronicidade. Não era um fantasma ou telecinese. Sincronicidade, para Jung, é quando uma coincidência significativa acontece. Um evento interno, como um pensamento ou uma emoção forte, se alinha perfeitamente com um evento externo, sem que um cause o outro. A discussão acalorada entre eles era o evento interno. Os estalos na estante eram o evento externo. Não havia uma causa física ligando os dois, mas a conexão de significado era inegável. Era como se a tensão psíquica no ambiente tivesse se manifestado fisicamente. Para Jung, foi a prova de que a mente e a matéria não estão tão separadas quanto a gente pensa. 4. A experiência de quase-morte e a viagem cósmica. Em 1944, perto dos 69 anos, Jung encarou a morte de frente. Depois de quebrar o pé, ele sofreu um ataque cardíaco grave no hospital. O que aconteceu em seguida foi uma experiência que ele descreveria como a mais transformadora de sua vida.
Enquanto estava entre a vida e a morte, ele teve uma série de visões. Ele se sentiu flutuando muito acima do seu corpo, no espaço. De uma altitude imensa, ele observava o globo terrestre, banhado por uma luz azul gloriosa. Ele podia ver os continentes e os oceanos, décadas antes de qualquer astronauta descrever algo parecido. Nesse estado, ele sentiu que tudo o que era terreno, suas ambições, seus desejos, estava sendo arrancado dele. O processo era doloroso, mas no fim, libertador. Restava apenas sua essência. Ele sentia uma paz e uma plenitude absolutas. Sua viagem continuou. Ele viu um bloco de pedra escura como um templo flutuando no espaço e soube que, se entrasse ali, todos os mistérios de sua existência seriam revelados. Quando estava prestes a entrar, uma figura apareceu. Era seu médico do mundo real, numa forma primitiva, dizendo que ele não tinha o direito de partir. Ele precisava voltar. Com uma decepção profunda, a visão se desfez. A experiência foi tão real que ele levou semanas para aceitar viver novamente. E o mais estranho, no dia em que Jung finalmente pôde se sentar na cama, seu médico adoeceu e morreu. Essa experiência de quase morte acabou com seu medo de morrer e solidificou sua crença na continuidade da consciência. Para ele, não foi uma alucinação. Foi um vislumbre de uma realidade da psique. Um mundo tão real quanto o físico. Deu a ele a certeza de que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, continua para além da morte. Ele escreveu mais tarde: o que acontece após a morte é tão glorioso que nossa imaginação não consegue nem formar uma concepção aproximada. 5. O raio e os sinais no momento da morte. A vida de Jung foi marcada por eventos estranhos, e sua morte, em 6 de junho de 1961, não foi diferente. Os acontecimentos que cercaram seu falecimento parecem o capítulo final perfeito para a história de um homem que viveu buscando significado. Jung morreu em sua casa em Küsnacht, na Suíça. Segundo vários relatos, poucas horas após sua morte, uma tempestade violenta se formou sobre o lago. No auge da tempestade, um raio poderoso atingiu em cheio a árvore favorita de Jung em seu jardim, sob a qual ele costumava meditar. O raio não derrubou a árvore, mas rasgou sua casca de cima a baixo. Para aqueles que conheciam seu trabalho, o evento foi visto como uma sincronicidade final e retumbante. Era como se o cosmos estivesse marcando o momento com um evento simbólico, espelhando a energia psíquica liberada com sua passagem. Mas não foi só isso. No mesmo momento em que Jung morria, a milhares de quilômetros de distância, seu amigo íntimo, o escritor Laurens van der Post, teve uma experiência extraordinária. Ele estava em um navio voltando da África quando sonhou que via Jung no topo de uma montanha, acenando para ele como se estivesse se despedindo e dizendo claramente: "Até logo." Van der Post só soube da morte do amigo quando chegou à Europa. Esses eventos, o raio, o sonho premonitório, não eram, na mentalidade junguiana, meras coincidências. Eram a manifestação final de sua própria teoria. Eram a prova de que a psique e o mundo estão entrelaçados numa teia de significado. A morte de um indivíduo de tal magnitude psíquica poderia criar ondulações no mundo objetivo, como um raio que atinge uma árvore, ou no inconsciente coletivo, como um sonho de despedida que cruza oceanos. Dos diálogos com figuras internas em seu livro vermelho às visões proféticas de uma guerra mundial. Do poltergeist na frente de Freud à sua viagem cósmica no limiar da morte e os sinais que marcaram sua passagem. A vida de Carl Jung foi tudo, menos comum. Essas 5 experiências, que poderiam ser facilmente descartadas como sintomas de uma mente doente, foram para Jung a matéria-prima de seu gênio. Ele não foi vítima de sua psique. Ele foi seu explorador mais corajoso. Ele nos mostrou que as experiências estranhas, as coincidências, os sonhos vívidos, os sentimentos inexplicáveis, não são sinais de que estamos enlouquecendo. Podem ser convites. Convites do nosso eu mais profundo para olharmos além da superfície e reconhecermos a paisagem vasta e misteriosa da alma. Jung não nos deu um mapa completo desse território, mas nos deixou uma bússola forjada no fogo de suas próprias e bizarras experiências. A jornada de Jung nos ensina que às vezes é preciso mergulhar na escuridão para encontrar a própria luz. O caminho para se tornar quem você realmente é, o processo de individuação não é fácil, mas talvez seja o único que realmente vale a pena. E quem sabe, ao longo desse caminho, a gente encontre nossas próprias coisas estranhas, nos lembrando que somos parte de um mistério muito maior do que podemos imaginar.